E ele conseguiu muita coisa com os empresários, porque ele tinha, assim, muitos amigos nessa área, não é? Doutor Valdemar era uma pessoa que as portas se abriam para ele, realmente. Então, foram muitas doações e o teatro ficou pronto. A escolha do nome para a nova Casa do TAP constitui uma história à parte. Foi Samuel Campelo quem queria construir, junto com Valdemar de Oliveira, um teatro na Rua Nova, chegando mesmo a iniciar um trabalho de construção desse teatro, que não foi para frente. E o nome do teatro era Nosso Teatro. E isso o papai ficou preso na memória dele. Precisamos ter nosso teatro, precisamos ter nosso teatro, precisamos ter nosso teatro, precisamos ter nosso teatro. Precisamos ter nosso teatro na hora de resolver o nome, nosso teatro. Em nenhum momento meu pai aceitava colocar o nome de Teatro Valdemar de Oliveira. E muitos amigos achavam justo, pelo esforço que ele empreendera e como conseguira construir isso aqui. Mas ele não era afeito a essas coisas. Em 23 de maio de 1971, na Praça Oswaldo Cruz, na Boa Vista, realizava-se finalmente o sonho de Samuel Campelo, Valdemar de Oliveira e dos amadores do teatro em Pernambuco, com a inauguração do nosso teatro. Como dizia mesmo papai, no dia da inauguração, ele é nosso teatro porque ele não é de ninguém, ele é nosso. É de todos os pernambucanos e todos os brasileiros. Foram mais de 5 anos de muito sucesso no palco do nosso teatro. Mas em fevereiro de 1977, Valdemar de Oliveira sofre um acidente doméstico que mudaria drasticamente a história do teatro em Pernambuco. Ele pretendia, naquela noite de 10 de fevereiro de 1977, prestar uma homenagem ao nosso amigo Nelson Ferreira, que morrera 2 meses antes. Era uma homenagem que seria prestada neste palco, por ele, por mim e por Fernando, meu irmão. Fomos de tarde para a casa dele para fazer o ensaio geral, o repasse do que seria de noite. Quando ele ia saindo, lembrou-se de me dar um recado. Deu o recado, voltou, quando desceu o degrau da escada, com a perna rija, escorregou e o impacto quebrou a bacia, o acetábulo. É a parte em que o osso fêmur, a cabeça do fêmur, se apoia. Este pedaço quebrou, então o fêmur subiu. Luxou. O choque foi terrível. Isso foi lá na casa onde ele morava, na casa do Derby, da Miguel Couto 68. Ele mesmo disse: quebrei. Olha a perna como está mais curta. Ele disse para mim: Fernando, o espetáculo tem que ir. E naquela noite, Deus sabe como, com que orgulho, com que compenetração, eu e meu irmão levamos aqui no palco a homenagem que fora programada para Nelson Ferreira. Foi de arrepiar isso aqui, vocês não podem imaginar. Fomos depois comunicar a ele, meu pai, de noite, o sucesso que tinha sido. Havia de tudo em termos de emoção. Emoção pela morte de Nelson, pela homenagem, emoção pelo que ocorrera com meu pai, que preparara aquilo que nós acabáramos de apresentar. A recuperação do meu pai se daria a partir de uma operação que ele fez, aparafusando este acetábulo na posição devida. Tudo isso correu bem. As complicações que vieram depois, de caráter geral, é que eu não sei se cabem aqui nesse relato. Mas ele percorreu toda a série, a gama de complicações. Passou por pneumonia, passou por diverticulites,
passou por sangramento digestivo copioso, foi operado por uma equipe para ver se conseguia encontrar a razão do sangramento. Fecharam-no sem que nada fosse feito. Foi novamente operado e aí fez amputação do intestino, colocação de uma colostomia e o sofrimento dele era terrível. Teve uma grande alegria quando recebeu a notícia de que tinha sido premiado em primeiro lugar no Serviço Nacional de Teatro, escrevendo a monografia sobre o Teatro Capoeira do Recife. Primeiro lugar, os médicos se reuniram para saber se a notícia podia ser dada a ele. Dona Diná, a senhora vai com jeito e dá. Meu filho, você estava esperando alguma notícia do Rio? Estava, Diná. O que era? O resultado do concurso do Serviço Nacional de Teatro. Primeiro lugar, meu filho, primeiro lugar. Oh, minha filha, eu já podia ter escrito a segunda parte. As coisas não correram bem daí em diante. Insuficiência renal, foi obrigado a fazer hemodiálise, precárias na época. Foi obrigado a enfrentar parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Ressuscitado, passou 2 dias descerebrado. Nelson Chaves, amigo íntimo de infância dele, e a frase dele, Valdemar de Oliveira descerebrado? Não é possível. Lael Sampaio, também amicíssimo dele, estão juntos todos eles por lá. Foi ao quarto dele, olhou para uma imagem, um crucifixo que havia na parede, sobre a cama dele, disse, Cristo, este homem é digno de um milagre. O milagre não veio. Depois de 66 dias de sofrimento, às 19 horas do dia 18 de abril, no Hospital Geral de Urgência do Recife, morria Valdemar de Oliveira. Foi uma coisa muito séria, foi um luto profundo, Valdemar. Porque ele era uma criatura agradável, amável, né? Os estudantes admiravam ele, o pessoal de teatro, os empresários. Quer dizer, ele não tinha inimigo, era aquela pessoa acima de qualquer suspeita, né? A morte de Valdemar de Oliveira foi um momento realmente de grande tristeza para Pernambuco artístico de um modo geral. Não só para as artes cênicas, mas também para a música, não é? Para a medicina, não é? E para outras atividades culturais, filantrópicas e sociais que tinham em Valdemar de Oliveira uma figura marcante. O corpo de Valdemar de Oliveira foi velado na Academia Pernambucana de Letras e sepultado no cemitério de Santo Amaro. Esta foi a vida de um homem que plantou, cultivou, distribuiu o ideal de fazer um teatro como o Teatro de Amadores de Pernambuco e de construir um teatro como este teatro que tomou o nome dele. Quando o Dr. Valdemar saiu do cenário da vida, né, passou para outro plano, nós continuamos. Reinaldo ficou à frente do Teatro de Amadores, era o substituto natural do Dr. Valdemar, claro. Reinaldo era uma pessoa permanentemente ligada a qualquer coisa que envolvesse o Teatro de Amadores de Pernambuco. Então, com o falecimento de Valdemar de Oliveira, o nome que era mais indicado, vamos dizer assim, seria, e com respeito também a ele, ao próprio Valdemar, seria o filho Reinaldo. E Reinaldo assumiu o teatro. Ainda em 1977, no dia 23 de maio, o nosso teatro completava o seu 6º ano de existência. E o TAP prestou uma grande homenagem ao seu criador. Foi a luta, né? Porque você só poderia realmente mudar esse nome de tal maneira, ele estava, né, pregoado, era botar o nome de Valdemar. Aí foi unânime, né? Eu fui contra, porque eu sabia
da força que aquele nome tinha para papai Samuel Campelo. Eu admitia ser Teatro Valdemar de Oliveira, nosso teatro. A homenagem se fez e o nosso teatro passou a se chamar Teatro Valdemar de Oliveira. A casa abriu suas portas para as artes cênicas e a música, fossem elas amadoras ou profissionais. Durante mais de 3 anos, diversos espetáculos foram encenados naquele palco. Mas a tragédia haveria de se apresentar em 19 de outubro de 1980. Naquele domingo, Valdemar de Oliveira morreria mais uma vez. Um dia nós fomos surpreendidos com uma tragédia que foi o incêndio do teatro. Esse incêndio não só carbonizava uma obra física, ameaçava a sobrevivência de uma obra espiritual, intelectual. Faltavam apenas alguns minutos para começar a peça infantil de Maria Clara Machado, Maria Minhoca. A gente sentiu uma faiscazinha, porque a gente tem uma luz negra exatamente no fechado das cortinas. Né? Quando nós vamos começar o espetáculo, que abre, enganchou. E a faísca foi maior e pegou um foguinho, um besta, que eu continuei a conversar e a desconversar a plateia de que tinha um problema mais sério. Porque até então não era um problema sério. Eu não pensava que ia além, não. Um fogo, uma besteirinha assim, eu digo, isso aí dá até para pagar. Até fazendo assim num pano, dava para sair, né? Paulo de Castro teve, assim, uma tranquilidade. Todo mundo correndo, corre, fogo, não sei o quê. Paulo Castro abriu e disse, senhoras e senhores, hoje vamos ter um espetáculo diferente. Lá fora, na praça, tem uma surpresa para todas as crianças. Podem sair devagar, porque quem chegar por último é que vai ser mais premiado. Aí saiu todo mundo. Uma tranquilidade, não houve problema nenhum lá fora, que souberam que já estava pegando fogo. Que devia ter uma média de umas 280 pessoas, uma casa quase que cheia embaixo. E a gente tirou sem problema, sem um arranhão, sem nem correr uma criança. Fizemos correndo para cá para poder apagar. Pegamos o extintor para poder apagar. Eu e Paulo de Castro tentamos apagar, penduramos na cortina para poder descer. E pegar um extintor para poder apagar no chão, porque qualquer incêndio dentro do teatro tem que descer o pano para poder apagar embaixo. Quanto mais se tentava apagar, mais vento, mais sopro era na tal pechinha, na tal fumacinha, no tal buraquinho da cortina. Ao ponto de as pessoas subirem da cortina, porque elas aguentam. As cortinas você pode subir nela. Um homem qualquer pode subir. Ao subir o quê? A cortina desceu na metade do fogo. Então, desceu a cortina, mas o fogo... Foi um Deus me acuda, foi a maior agonia do mundo que eu já vi aqui na minha vida. Estava comendo uma pizza na mão de boba, quando entrou um casal, disse, rapaz, tem um incêndio ali danado. Aí eu disse, aonde? É o teatro, nosso teatro está pegando fogo. Eu estava na minha casa com minha mulher sentada ao meu lado, numa cama, vendo televisão e ouvindo um jogo entre Náutico e Sport. 2 desgraças no mesmo dia. O Sport ganhou 3-1 do Náutico e o Teatro Valdemar de Oliveira pegou fogo. No intervalo da transmissão, fogo no Teatro Valdemar de Oliveira. Eu soube, através de um colega, que nos telefona e nos avisa que o teatro estava pegando fogo. Eu dei um pulo da cama feito doido e vim para cá. Correndo, de longe do viaduto, eu via o fumaceiro, o rolo de fumaça. Paramos tudo o que nós estávamos fazendo em casa, eu e Wanda, e nos dirigimos para o teatro e ainda assistimos o desenrolar daquela tragédia sem que se pudesse fazer nada. Então, houve um impacto violento. Agora, foi uma coisa rápida. Com, talvez, digamos assim, meia hora, 40 minutos, o incêndio já tinha destruído toda a parte do rudimento do teatro, já tinha ido embora, né? É como se a gente tivesse perdido a mãe, a pai, a tia, uma guerra, que a gente não podia fazer nada. O fogo lá e a gente não podia fazer nada, a não ser chorar e se abraçar. A frente não dizia o que estava aqui atrás. Eu entrei ainda esperançoso pelo hall. Abri aquela porta, é o modo de dizer, porque já estava queimada. Quando eu
assomei naquela porta dali, que olhei para cá, abracei-me com minha mulher chorando, dizendo, acabou-se tudo. De repente, tudo aquilo passa a ser um monturo, escombros, as paredes carbonizadas. Não é? A primeira sensação é de dor, a segunda sensação é de impotência e muitas vezes de desesperança. O que é que eu vou fazer agora? Eu fiquei até um pouco preocupado com a Diná, que já era uma senhora idosa e aquilo era o sonho da vida dela. Assim como o fogo, que ganha força de repente, Dona Dinar reage ao choque e conclama os membros do TAP, que ali se encontravam, para que não deixassem o sonho de todos acabar em cinzas. Eu me lembro perfeitamente de um fato. E mamãe dizer, vamos trabalhar. Não tem jeito, o teatro vai ser reconstruído. Vamos embora, olha, todo mundo deu as mãos e vamos embora. Quer dizer, houve uma manifestação daqueles que faziam o teatro de amadores de apoio. Vamos, não tem problema, a gente vai recuperar o teatro. No dia seguinte, com o coração ainda sufocado pela fumaça do incêndio, o TAP se reúne sobre os escombros da sua sede para dar o pontapé inicial do projeto de reconstrução do Teatro Valdemar de Oliveira. A sociedade se motivou, se mobilizou, os amigos se reuniram, o elenco tomou ânimo e todos nós partimos para recuperar esse teatro. As doações se sucediam. A época não era como a de hoje. Havia maneiras de se colaborar que hoje já não existem. A quantidade de amigos que se solidarizou conosco levava-nos a emoções sucessivas. Porque não havia uma pessoa que tivesse coragem de negar. E não é ter coragem de negar, não. É telefonar. Meu Deus, quantas telefonemas eu recebia, Reinaldo recebia. Quem é que está falando? É o doutor Aloysio. De onde, doutor Aloysio? É da fábrica tal, nós fabricamos as fechaduras e eu quero fazer a doação de todas as fechaduras para o teatro. Muito obrigado, nós vamos providenciar quais são os tipos da fechadura. Era assim, era permanente esse movimento. Eu estava almoçando na casa de minha mãe. Telefonou. Jubé. Alô? Quem fala aqui é Jubé. Eu sou o gerente aqui da Brasilite. Eu queria comunicar a vocês do teatro que desde já a Brasilite já está doando todo o novo telhado. Notável, sob o ponto de vista